Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, do versículo 1 em diante. Vou estar lendo, irmãos. A consulta dos sacerdotes. E dali, eu vou estar lendo do 3 em diante, irmãos. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns, em si mesmos, se indignaram e disseram: para que fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podereis fazer-lhes bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, abrimos o nosso coração, Senhor, para receber aquilo que vem de Ti. Pai querido, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, diferente do que entramos, Senhor Jesus, que o nosso coração possa ser aquela terra fértil, onde a semente é plantada e é frutificada pelo Teu Espírito. Papai querido, que eu diminua, Senhor, que o Senhor apareça. Senhor, não é nada sobre mim, mas tudo sobre o Senhor. Pai querido, que a Tua palavra hoje seja ministrada aos corações, que traga, Senhor, arrependimento, mudança, Senhor, tudo para glorificar o Teu santo nome. Senhor Jesus, me usa como um vaso, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa passagem, ela acontece 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era uma festa muito importante para os judeus, onde eles se alegravam muito. E os romanos, eles odiavam, né, essa data. E naquela época, na Páscoa, a cidade multiplicava de pessoas, né? Vinham muitas pessoas para a festa, para festejar a Páscoa em Jerusalém. E os romanos, eles tinham muito medo de rebelião. Então, o que eles faziam? Eles pegavam toda a junta militar deles, todo o aparato militar deles, que não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia Marítima, e mudavam tudo para Jerusalém, para que não houvesse, né, eles reforçavam a guarda para que não houvesse nenhum tipo de rebelião. E 2 dias antes da Páscoa, diz aqui a passagem, que eles tramavam, né, matar Jesus, prender Jesus e matá-lo. Mas eles queriam fazer isso depois que a Páscoa passasse, para que assim os holofotes já tivessem, né, não tivesse muita gente, não fizesse aquele alvoroço. E eu lendo essa passagem, fui lá para Mateus, uma passagem parecida, onde Jesus ele fala 2 dias antes da Páscoa para os discípulos que ele seria preso e morto. E essa passagem é uma passagem sim, muito conhecida, muito simples, mas que se a gente for prestar muita atenção, sim, tem muitos detalhes, que assim, tem uma riqueza de detalhes, que se for prestar atenção, assim, você tem muito ensinamento para a vida da gente. E nesse comecinho, assim, o Senhor já despertou no meu coração. Os homens ali, achavam que eles tinham controle da situação, que eles iam prender Jesus, que eles iam matar Jesus, estava tudo planejado. E o Senhor já tinha um plano estabelecido. Deus no céu já tinha aquele plano estabelecido que o Senhor ia morrer, ia ressuscitar para que nós estivéssemos vivos, né, hoje, que nós pudéssemos ter vida hoje. Apenas um pedacinho do iceberg do que essa passagem nos traz. E deixa eu olhar aqui, irmãos, que eu fico um pouco nervosa, eu vou esquecendo. Cadê? E é curioso também que ali pertinho, né, na aldeia, em Betânia, 10 quilômetros dali, né, tinha uma mulher, né, uma família que estava oferecendo um jantar para Jesus de agradecimento.
E é muito curioso, assim, como que Jesus, ele traz, né, sentimentos muito diversos. Uns amam, outros odeiam, uns adoram, outros não, né? E naquela casa onde foram oferecer um jantar para Jesus, diz a palavra que a casa era do Simão. Eles não falam quem é esse Simão, não tem um sobrenome, não tem outra parte da Bíblia que fala sobre ele. Apenas fala que ele era um leproso. Daí me veio, né, a pergunta, mas Simão, o leproso, mas se ele fosse leproso, ele não podia estar no convívio, né? Ele teria que estar afastado. Então, a resposta para essa pergunta é claramente que ele não era mais um leproso. E uma outra lição que eu tiro desse pequenininho pedaço. Nós temos o costume de taxar pessoas. Nós temos o costume de rotular pessoas. Eu vou dar um exemplo. O João. Que João? Aquele alcoólatra. O João, aquele traficante. O João, aquele nóia. Então, assim, nós temos o costume de rotular as pessoas. E nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que Ele muda, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele restaura. Então, quem somos nós para rotular pessoas? Quem somos nós para apelidar pessoas? Né? Então, assim, vemos que Jesus, Ele veio para assim, para mudar a história. Né? Ele veio para mostrar para nós que quem rotula é Ele. Ele tem um plano traçado em nossas vidas. Ele sonhou com a gente, Ele nos formou. E quando Ele pensou na nossa criação, Ele já tinha um plano todinho traçado. E não tinha um plano de derrota. Ele não tinha um plano de tristeza, Ele tinha um plano de vida, um plano de vitória, um plano abençoado, porque nós viemos a esse mundo para adorar o Senhor. Né? E prossigamos aqui. Deus é especialista em fazer milagres, né? Foi o que eu acabei de dizer. E é interessante também que nesse mesmo jantar, fala sobre uma mulher, né? E até então, nos evangelhos sinóticos, não fala quem é essa mulher, não dá o nome dela. E em João nós vemos que essa mulher, Maria, é irmã de Marta e irmã de Lázaro. E Maria acho que são 3 vezes que fala dela, 3 ou 4 vezes que fala dela na Bíblia. E assim, Maria também nos traz um ensinamento muito grande, porque as 3 vezes, acho que é 3 vezes mesmo, que fala de Maria nos evangelhos, fala, a primeira vez eu acho que é em Mateus, fala que ela estava aos pés do Senhor para aprender. A segunda vez eu acho que foi em João, que ela está chorando a morte de Lázaro. E é interessante também, assim, vindo um pouquinho para a passagem de Lázaro, é interessante que Marta, ela manda o mensageiro ir até Jesus, e Jesus estava 1 dia de distância, de viagem, né, da onde Lázaro estava. E quando o mensageiro ele chega até Jesus, avisando que Lázaro estava doente, Jesus fala, né, que Lázaro estava morto, mas que não era, aquela doença não era para a morte, né? E o mensageiro volta. E quando o mensageiro volta, já tem 2 dias, né? E é interessante que quando ele chega lá, Lázaro já está morto. E ele fala para Marta, Marta, Jesus mandou dizer que essa doença não é para a morte. Mas assim, vocês já pararam para pensar o que passou na cabeça da Marta? Além de lidar com o luto, ainda ter os questionamentos. Mas assim, por que o Senhor fez tantos milagres, curou tantas pessoas, mas aqui nós, que somos próximos, somos amigos dele, ele não fez nada? Ele deixou que Lázaro morresse? Eu fico me questionando, porque eu acho que se fosse comigo, eu teria assim, esses questionamentos, eu teria esse tipo de pergunta. Né? Mas por que Jesus fez tanto para outras pessoas e quando é a minha vez, quando sou eu que acolhi, porque na Maria, ela era uma das mulheres que acompanhavam Jesus, uma das mulheres que fazia, né, o ID na forma financeira mesmo. Ela ajudava, né, as coisas nos pagamentos, as coisas, a Maria ajudava. Maria, Susana, quem mais, pastor? Não me lembro o nome agora. Eu não me lembro o nome. E então eu fico assim, eu me questionei, né? Mas daí assim, que exemplo, né? Marta, em nenhum momento ela questionou,
por que Jesus estava demorando, por que Jesus não veio na hora. E muitas das vezes, quando temos um problema, que nós pedimos ajuda, nós queremos que a pessoa largue tudo o que ela está fazendo, não importa o que seja, não importa nada, eu quero que resolva o meu problema. E muitas das vezes não é assim. Né? E essa passagem de Lázaro, isso tudo dentro do contexto da história, eu vou chegar numa conclusão, viu, irmãos? Tudo no contexto da história. Daí, assim, eu fico não. E, assim, e o que eu tiro de lição da parte onde Lázaro morre? Joana? Isso, é Joana, Susana, Maria, e tem mais um tanto que a Bíblia não fala, né? É isso, não é? Me ajuda, irmãos. E assim, a demora de Jesus, a suposta demora de Jesus em vir, né, socorrer Lázaro, em ajudar Lázaro, para que Lázaro não morresse, não chegasse a morrer. A demora dele, os 4 dias, eu creio que os irmãos já sabem, né, que Jesus ele demorou os 4 dias porque era da tradição dos judeus, que até o 3º dia podia ser a intervenção do homem, alguém ressuscitar. E no 4º dia, Jesus veio para mostrar que ele não era apenas um homem importante, que ele era Deus na sua totalidade, né, que ele veio para poder fazer o milagre para que as pessoas crescem, para que acrescentasse fé no coração daquelas pessoas que ali estavam. E é interessante, né, que Marta, nas vezes que ela aparece, assim, ela aparece muito assim, sempre movimentando, sempre servindo. E Maria não, Maria é mais contemplativa. E a gente observa nessa passagem que aqui fala, né, que Maria ela pegou o vaso, né, o vaso de alabastro, que é uma pedra, né? Ela era de cor rosa, meio esbranquiçada. O vaso era dessa pedra. E dentro desse vaso tinha a essência, que era o nardo, né? O nardo era uma essência raríssima. Eu fui pesquisar sobre o nardo. O nardo ele era fabricado na cordilheira do Himalaia. Era muito longe. Ele era trazido no lombo de um camelo. Era uma folha que secava. Assim, todo um processo. E ele é muito caro. E ele era vendido de gota a gota. Eu fiquei impressionada. Porque, assim, aqui na Bíblia fala, né, que aquele jarro, aquele vaso, ele tinha em torno de uns 350 ml, que custava 300 denários. Imagina a gente trabalhar um dia inteiro, porque um denário é o valor de um trabalho, de um dia de trabalho, juntar o dinheiro o ano todinho para comprar 300 denários, então em torno de 300 ml tinha aquele vaso, né? Trabalhar o ano todinho para poder comprar aquele perfume, né? Aquela essência que era raríssima, né? E isso não se encaixa muito na nossa cultura. A gente não vê ninguém trabalhando assim o ano todo para comprar um frasco de perfume. Então, essa história, com certeza, só cabe na cultura deles, naquela época. E na cultura deles, as mulheres, né, quando passava de moça para mulher e para adolescente, elas compravam esse perfume, essa essência, para que pudesse usar na noite de núpcias, né? Era uma coisa muito especial, né, a noite de núpcias para elas. E daí a gente vê que Maria ela quebra o vaso na cabeça de Jesus. Jesus está sentado à mesa e ela vai e quebra, né? E o nardo ele escorreu pelo corpo de Jesus e foi até os pés, né, do Senhor Jesus. Ela pega e enxuga, ela se prostra, ela se abaixa, ela se queda aos pés do Senhor Jesus e enxuga os pés de Jesus com o cabelo. E, assim, é muito impressionante, porque aqui no verso 8, na parte A, fala ela fez o que podia, e me questionei muito sobre isso. O que eu tenho feito para Jesus? Eu tenho feito o que eu posso? Já parou para pensar que aquela mulher deu tudo o que ela tinha? Ela quebrou o vaso, ela não abriu o vaso. Se ela abrisse o vaso e derramasse, poderia ter ficado uma gota ali. Ela quebrou o vaso. E tudo que tinha ali, ela derramou aos pés do Senhor. Tudo. Ela lavou o corpo do Senhor com aquele óleo. E ela entregou tudo que ela tinha. Ela entregou o melhor que ela tinha. E eu, pesquisando sobre isso, eu descobri um movimento de Moravian. O senhor já ouviu falar? É um movimento que teve na Alemanha. Esse movimento ele durou cerca de 100 anos. Eu não me lembro o nome do conde, é bem difícil o nome dele. E eles revezavam entre si
para orarem. Então, a oração era 24 horas. Foi um dos maiores avivamentos da Alemanha. E lá, o que eles faziam? Eles se juntavam para poder patrocinar um missionário para pregar a palavra fora. E tinha pessoas que eram tão pobres que elas se vendiam como escravos para poder arrecadar dinheiro, para poder bancar essas pessoas, para essas pessoas levarem a palavra. E eu fiquei pensando, essas pessoas, elas fizeram, né, o que elas podiam, o que se encaixa aqui nos nossos dias de hoje, o que eu tenho feito para o Senhor. Muitas das vezes, eu vou falar por mim, tenho um carro, moro longe, mas que tipo de desculpa eu tenho dado para não estar na casa do Senhor? Quando eu venho, eu tenho vindo com a motivação certa? O que eu tenho feito para o Senhor, eu tenho feito com o coração voltado para o Senhor? Eu tenho feito as coisas para o Senhor da forma correta? Porque não adianta, meu irmão, eu vim aqui na igreja, eu marcar minha presença para o pastor me ver, para os irmãos me verem, mas o Senhor conhece a intenção do meu coração. Ele sabe quando eu tenho vontade de vir, quando eu quero adorá-lo, quando eu não quero. Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Então, assim, eu deixo essa pergunta para os irmãos. Os irmãos têm feito o que pôde para Jesus? Têm dado o seu melhor? Essa oferta que Maria fez foi sacrificial. Ela tirou tudo o que ela tinha, tudo, o melhor que ela tinha, e ela entregou, ela ofereceu ao Senhor Jesus. E eu estava ouvindo uma pregação, e eu fiquei impressionada com a pregação, e nessa pregação eles contaram um testemunho, e esse testemunho é verídico, porque eu fui pesquisar. É uma história assim, meio que engraçada, mas assim, eu vou contar para os irmãos. Isso foi aconteceu numa igreja do sertão de, como é que chama a cidade? Não me lembro agora, já que eu lembro. E a igreja, ela tinha uma rádio, e essa rádio alcançava umas vilas que era pregada a palavra do Senhor. É uma cidade, o sertão é muito pobre, os irmãos sabem, né? Você vê o sertão, João Pessoa, no João Pessoa. E esse pastor, ele fazia essa igreja, fazia 3 meses que eles não pagavam a rádio, porque, como era seca, os dízimos diminuíram, as ofertas quase não tinha. E ele chegou na igreja e falou assim: olha, irmãos, a gente está com esse problema, tem 3 meses que a igreja está inadimplente com a rádio, a gente não pede ao Senhor que essa rádio não feche, porque é o único meio que a gente tem de levar a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos façam uma oferta sacrificial. Né? E o casal, né, Lourdes e Tota, o nome deles, eles foram embora para casa, eles também eram pessoas humildes, e a Lourdes falando para o marido: meu marido, vamos fazer a oferta, né, vamos dar um dinheiro. E ele falando assim: mas nós não temos dinheiro. E ela teimando, falando que queria dar o dinheiro, e quando chegaram em casa, ela chegou à conclusão mesmo que eles não tinham dinheiro. E eles eram meieiros, não sei se os irmãos sabem o que é meieiro. Os donos tinham o terreno, eles plantavam, e tudo que era plantado nesse terreno era dividido, era metade deles e metade do dono do terreno. Daí eles olharam no quintal, assim, tinham muitas galinhas, e era o que eles tinham naquela época, né? E achei interessante que a mulher, ela falou assim: meu bem, vamos pegar. Tinha um galo, era o galo melhor que eles tinham. Vamos pegar esse galo, vamos ofertar, né, ele. Chegaram na casa do pastor, bateram lá: pastor, viemos trazer nossa oferta sacrificial. E o pastor olhou assim, deu aquele sorriso meio que amarelo, você que penso eu, né? O que eu vou fazer com o galo? O galo era velho, não dava nem para fazer a sopa, diz a pregação. E ele pensou em várias formas, e ele pegou e colocou na internet, contou a história da mulher que tinha dado a oferta sacrificial, e uma pessoa em outra cidade ouviu, e ele fez o apelo na igreja onde ele estava, e ele arrecadou o pagamento para 2 anos daquela rádio. E naquela igreja, eles pregaram em outro lugar, e essa história chegou nos Estados Unidos. E o pregador dos Estados Unidos, ele pegou e quis saber quem era aquela mulher, a mulher do sacrifício do galo. Ele quis saber, foi atrás, e ele comprou aquele terreno e deu o terreno para ela. E uma outra pessoa ficou sabendo, foram lá e compraram uma casa e deram a casa para ela. E assim, o que eu quero dizer com isso? O Senhor não deve nada para a gente, irmãos. Tudo que nós fazemos na obra, o Senhor nos recompensa. Tudo que nós fazemos de coração,
porque o Senhor conhece. Ela deu tudo o que ela tinha. Para mim, um galo, o que eu vou fazer com o galo? Mas para ela era tudo que ela tinha, era o melhor que ela tinha naquele momento. E o Senhor recebeu, tanto que o Senhor recompensou ela. Né? Ela semeou na casa do Senhor, o Senhor recompensou. Então, assim, que nós possamos, meu irmão, assim, fazer para o Senhor o nosso melhor. Que nós possamos, sabe, ser como aquela mulher que derramou aos pés do Senhor tudo que ela tinha. Deixa eu olhar aqui, para mim não esquecer nada do que eu escrevi aqui, irmãos. Ah, lembrei, irmãos, eu olhei aqui, eu não queria esquecer. E a gente vai olhar no contexto da história e ver como é maravilhoso, né? Porque Maria, quando ela quebrou o vaso, quando a essência do nardo ele exalou naquele lugar, Judas começou, né? Mas isso aí não podia ser quebrado, Jesus. O problema não era ter sido derramado sobre Jesus, né? Porque se fosse para os pobres, estava tudo bem. Mas, na verdade, ali foi desmascarado Judas, né? Que ele saqueava, né, o que era ofertado. E Maria, ela enfrentou, né, assim, questionamentos, né? Na palavra fala que ela foi molestada, né? Que ela fala também que ela foi julgada, né? Olha lá, murmuraram contra ela, ficaram indignados e a molestaram. E você pode prestar atenção que todo mundo que serve ao Senhor, mais cedo ou mais tarde, ele passa por lutas, por apontamentos, por pessoas criticando. E assim, eu fico pensando, aquelas pessoas que estavam ali eram os discípulos. Estavam ali os discípulos, creio eu que Lázaro ressuscitado estava ali, Simão, o leproso, Judas, que liderou a conversa, né? E o que eles tinham que estar fazendo? Eles tinham que estar pegando aquela atitude como exemplo, não criticando Maria. E muitas das vezes nós somos criticados, e o que nós fazemos? Nós desistimos. Nós voltamos atrás, nós retrocedemos. E o que o Senhor quer de nós? Que nós possamos, né, enfrentar, né, os julgamentos, porque nós não viemos aqui nesse mundo para ser adorados. Nós não viemos aqui para que as pessoas olhassem para a gente não, nós viemos aqui realmente para ser o contrário do mundo. Nós estamos aqui para fazer diferença, diferente do mundo. Nós não temos que ser igual a todo mundo, nós temos que ser diferentes. E o que é ser diferente? Nós temos que desagradar, né, as coisas do mundo, lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos. E assim ela fez. Ela não se importou com nada do que eles fizeram, nada do que eles disseram contra ela. Ela esqueceu tudo o que estava do lado e ela simplesmente adorou o Senhor com tudo que ela tinha. E fala também, né, que ela enxugou. Perdão, irmãos. Meu telefone escutando eu falando que eu deixei o movimento de Moravian aqui no celular. E fala também que ela enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. E naquela época, né, para nós, não significa muita coisa, apenas um ato de humildade, né? Mas naquela época era um escândalo as mulheres soltarem os seus cabelos, né? Era um escândalo. E Maria, o que ela fez? Ela soltou seus cabelos, ela quebrou todos os protocolos que existiam, para que ela pudesse se entregar aos pés do Senhor, né? E é um exemplo. Essa história, quando assim eu fiquei meditando, na verdade, assim eu me senti envergonhado, porque se eu estava com o estudo prontinho. E aconteceu 2 fatos que eu fiquei envergonhada e o Senhor me trouxe essa palavra. O primeiro foi no meu serviço. Toda segunda-feira nós fazemos devocional e cada dia é um. E tem um senhor lá que chama Cláudio. E esse senhor, ele conhece a palavra, mas ele não segue, assim, vamos dizer que não frequenta nenhuma igreja, não faz parte de nenhuma denominação. E ele falou uma coisa que eu creio que eu, como uma cristã, deveria ter falado dentro daquele lugar.
sobre adorar imagens, sobre se prostrar diante de ídolos. Ele teve a coragem de falar uma coisa que eu não tive. E eu me senti muito envergonhada. Eu, como cristã, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo dentro desse lugar que eu não tenho coragem de abrir a Bíblia e falar a verdade? Eu estou falando só o quê? Que o Senhor é amor, que o Senhor ama, que o Senhor perdoa, mas e a verdade que tem que ser seguida? Por que eu não estou falando, Senhor? E aquilo me tocou profundamente no meu coração. E o Senhor me trouxe essa palavra. E eu já tinha até dado um ensinamento aqui, acho que foi um dos primeiros ensinamentos que eu dei, foi sobre a Maria. E assim, é tão tremendo a palavra do Senhor, que assim você vai lendo, e o Espírito Santo vai te abrindo os olhos, você vai entendendo, ele vai mostrando, e a gente tem que ouvir e mudar, né, irmãos? Eu não posso ouvir aquilo, eu não posso sentir a vergonha que eu senti daquele dia e simplesmente continuar da mesma forma que eu estou. Eu simplesmente não posso continuar dando as mesmas desculpas para não vir no culto. Ah, está chovendo, eu não posso porque eu vou derreter. Ah, está frio, eu não posso porque eu vou ficar doente. Não tenho dinheiro para colocar combustível no carro hoje. Eu não posso, irmãos. Olha que é uma vergonha para mim, porque o que significa ser um cristão? Cristãos não são pequenos cristos? Jesus faria isso? Jesus teria vergonha de falar isso? No local onde ele estava? Eu senti. Eu me senti tão envergonhada, que a minha vontade era de abrir um buraco e enfiar a cabeça lá. Eu, como cristã, eu não acreditava naquilo que eu estava ouvindo, e eu não tive coragem de abrir a Bíblia e falar a verdade. Irmãos, que evangelho que é esse que nós estamos vivendo? Eu me sinto envergonhada de mim. Eu me sinto envergonhada da cristã que eu digo que eu sou, porque isso aqui não vai me levar para o céu. Olha, eu fui curada do câncer, não vai me levar para o céu. O Senhor me tirou das drogas, isso não vai me levar para o céu. O Senhor me libertou de dentro de uma cadeia, porque eu peguei muitos anos de cadeia, eu não cumpri nem a metade do que era para me cumprir. Irmãos, vocês têm noção que eu tinha uma arma na cintura? O Senhor me libertou, Ele mudou o meu caráter, mas isso não vai me levar para o céu. Se eu não tiver uma mudança de vida, eu não vou para o céu. Boas obras não levam ninguém para o céu. Enquanto eu não tiver uma mudança de vida, nada vai mudar na minha vida, né? Não vai passar disso aqui, minha oração não passa desse teto. Falar bonito, qualquer um fala. O diabo conhece a Bíblia melhor que nós tudo junto. Então, assim, que nós realmente precisamos ter uma mudança de vida. E uma outra situação que eu fiquei muito envergonhada. Eu estou com uns probleminhas de saúde e o médico está me forçando a fazer exercício. E eu estou fazendo luta, porque eu acho que academia tem muito homem, eu não gosto muito. Não gosto. Daí eu estou fazendo uma luta, tem mais gente, não tem muito contato e tá. Daí lá, eu com uma menina, ela virou e me contou que ela tinha ido numa cidade longe, a pé, devota de Nossa Senhora. As pessoas o que elas estão fazendo? Elas adoram os deuses delas, elas se prostram, elas não conhecem, elas carregam os deuses delas no colo. Eles não ouvem, eles não falam. Nós conhecemos o nosso Deus, sabemos quem Ele é. E o que nós temos feito? Que tipo de sacrifício nós temos feito? Já parou para pensar que quando tem alguém na igreja que está passando por uma necessidade, que a gente precisa, vamos doar, vamos ajudar fulano está passando por um momento difícil, a gente tira do bolso da gente só aquilo que não vai fazer falta? Alguém já parou para pensar nisso? Eu tenho coragem de dividir o saco de arroz que eu tenho em casa com meu irmão? Será que eu tenho essa coragem? De não saber se amanhã vai ter na minha mesa, porque eu vou dividir com fulano? Toda vez que o pastor fala da barra de sabão, eu fico impressionado, porque ela tinha uma barra de sabão, ela cortou a metade e trouxe a metade. Isso é ser um cristão. Isso é confiar no Senhor. Eu fico pensando assim, em muitas coisas na Bíblia. Moisés, quando ele estava de frente ao mar, o exército atrás dele, aquele monte de gente murmurando, será que ele confiou no Senhor? Com certeza sim.
Com certeza, porque é muita ousadia você bater uma vara no mar e o mar abrir. Tem que ter muito ousado. Quando Jesus transformou a água em vinho, aquelas pessoas que estavam lá, que elas foram servir aquela água, elas confiaram no Senhor. Eu tenho certeza disso, porque jamais eu ia servir uma água para pessoas importantes se eu não cresce que aquela água ia ser transformada em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus. Será que nós confiamos no Senhor a ponto de derramar a nossa vida, o nosso melhor, aos pés dEle? Será, irmãos? O que nós temos feito às escondidas? Quem somos nós debaixo do nosso teto? Quem somos nós? Será que a Suzana lá da minha casa é a Suzana que está aqui? O Senhor enxerga todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E aquele ato daquela mulher de soltar os seus cabelos e enxugar os pés do Senhor, quebrando todos os protocolos, foi tremendo, porque ali ela não se importou com ninguém que estava ao seu redor. Ela simplesmente olhou em agradecimento ao Senhor. Que história, com 3 passagens simples falando de Maria. Ela aos pés do Senhor aprendendo, ela aos pés do Senhor chorando, porque nos pés do Senhor é o único lugar de conforto, de consolo, que nós podemos nos prostrar, que nós podemos nos consolar, porque é só Ele que traz o consolo, é só Ele que preenche o vazio da nossa alma, é só Ele que pode nos ajudar em momentos difíceis. E depois Maria vem aos pés do Senhor mais uma vez, para agradecer Ele. E o que nós temos feito? Isso é uma pergunta que assim, eu quero que os irmãos vão para casa pensando, mas assim, pensando mesmo, irmãos. Pensem, reflitam, olhem, vasculhem a vida. O que nós temos feito de errado escondido? Tem pecados que eu nem me lembro, o Senhor me traz a memória, para que eu possa me arrepender. Espírito Santo, me incomoda nessa noite, incomoda o coração do meu irmão, para que ele possa enxergar, porque tem coisas, irmãos, que a gente faz, a gente acha que está tudo bem, mas tem coisas que não está tudo bem. E assim, que nós possamos, sabe, irmãos, de verdade, assim, mergulhar nessa palavra, que essa palavra é a luz para os nossos caminhos, ela que nos traz vida. Aqui, ó, nessa palavra tem tudo o que precisamos. E assim, tão simples, uma palavra tão simples de Maria, traz tudo o que precisamos. Queremos aprender? Aos pés de Jesus. Queremos ser alguém na vida? Primeiro a gente tem que estar aos pés do Senhor aprendendo. Passamos por dificuldade? Passamos. Na palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantas vezes o Senhor fala que em meio às aflições Ele estaria conosco? Tende bom ânimo, eu sou contigo, não temas, não temas, eu sou contigo. Quantas vezes na Bíblia se fala isso? Então passaremos por aflições, mas que nós possamos estar aos pés do Senhor nos momentos de aflições. E mesmo diante de todas essas circunstâncias adversas que a vida nos traz, nós possamos ser gratos a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque só o fato de nós estarmos aqui com saúde já é um grande, para agradecer ao Senhor, um grande motivo. Né? Quantas pessoas, né, estão nos hospitais lutando pela vida, entubados. Assim, não preciso nem tão longe, eu olho pela minha sogra. Como é triste depender de alguém para te dar um copo de água. Como é triste depender de alguém para você poder fazer a sua necessidade fisiológica. Como é triste. E nós estamos aqui com tanta saúde, arrumamos desculpa para fazer. Nós podemos ter um ânimo para fazer tudo. Quando é para a casa do Senhor, quando é para ler uma palavra, quando é para orar, nós arrumamos muitas desculpas. Né? Que nessa noite nós possamos realmente refletir, né? Que o Espírito Santo possa vir tocar no coração de cada irmão. Porque assim, irmãos, eu tenho muita vontade de aprender as coisas do Senhor. Para mim, quando assim, na minha cabeça, eu sei muita coisa, que eu estudo, eu aprendo, mas quando eu vou falar, eu fico muito nervosa. O Senhor está trabalhando muito isso na minha vida, porque assim, a primeira vez que eu fiz uma cirurgia, o pastor Didi me chamou para me dar um testemunho. Eu fiquei 2 meses sem aparecer na igreja, com medo de vir aqui, ó, contar. Tinha meia dúzia de gato pingado da igreja. Eu fiquei 2 meses sem vir no culto.
com medo de pegar um microfone na mão. Misericórdia, irmãos, nós não podemos ser assim, né? Porque no mundo eu era tão valente. Nossa, eu era tão valente, misericórdia. Ir para as coisas do Senhor, a gente é vergonhoso, a gente é tímido. Que nós possamos, então, irmãos, usar o exemplo de Maria em nossas vidas, né? Não se importar com o que as pessoas vão falar, se derramar mesmo aos pés do Senhor, sabe, falar da palavra, né? Honrar o Deus que nós servimos, né? Fazer sacrifícios para Ele, sacrificar a nossa carne. Esses dias a Ana Júlia me perguntou, né? Por que, olhando a minha cara, me deu um motivo, mãe, para servir ao Senhor, né? Daí, por que crente não pode? Crente pode, irmãos. Crente pode tudo. Mas eu escolho não fazer as coisas que o mundo me oferece. Né? Eu escolho agradar ao Senhor. Ele morreu por mim, Ele saiu do céu, deixou seu trono de glória para vir aqui, nesse mundo, passar por tudo. Sabe aquelas coisas que lá no fundo da sua alma, que você não tem coragem de contar para os outros, às vezes que você sente, pensamentos. O Senhor passou por isso e Ele venceu. E Ele disse que Ele iria, mas Ele deixaria o Espírito Santo para ajudar a gente. Né? Tem muitas coisas que eu falo, Senhor, eu não posso, mas o Senhor consegue, o Senhor pode. Né? Eu tiro a minha mão e deixo o Senhor trabalhar. Tem muita coisa para ser mudada, mas o Senhor já mudou muito. E eu creio, né, que a santificação, a mudança é dia a dia. Né? E eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida e na vida de cada irmão. Irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando da palavra do Senhor. Eu sou muito grata pela oportunidade, viu, pastor? Porque, assim, é uma superação que os irmãos não têm ideia. Eu passo mal uns 3 dias. Minha boca... Não, mas é verdade. Eu passo mal de passar mal, de ter enjoo, de ter ânsia de vômito, de tão nervosa que eu fico. Mas que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero agradecer a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.